Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que a gente está junto mais uma vez. Que essa frase se repita por muitas e muitas semanas. E isso tudo vai só significar o quanto a gente está fechado nesse compromisso de buscar a palavra de Deus, de buscar proximidade com o Senhor, de buscar intimidade com Deus, ao ponto de nos tornarmos amigos do Senhor, de termos aquela relação estreita, íntima, confiante. E isso só acontece com uma continuidade sem interrupções, sabe? Com um relacionamento realmente sério, respeitoso, baseado em uma confiança inabalável. É isso que a gente precisa realmente querer buscar com o Senhor. E esse encontro aqui que a gente tem toda semana é só uma das formas da gente fazer isso. Existem infindáveis formas de você fazer isso, ao ponto de tornar-se um hábito, não ser só uma vez por semana, mas todos os dias. Porque se a gente lê lá no começo, quando Deus criou o homem e a terra e tudo que ele criou para servir o homem, diz que ele passava no final do dia, todos os dias, para ter o seu relacionamento com a sua criação. E ele quer isso até hoje. Então a gente precisa querer também se relacionar com Deus, porque ele sim é o nosso ente querido, nosso ente familiar mais importante. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra. A palavra do Senhor está em Marcos capítulo 10, do versículo 42 ao 44, e diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Meus irmãos, essa passagem aqui se dá num contexto em que dois discípulos de Jesus estavam questionando os lugares mais importantes que se sentariam no reino de Deus ao lado do Senhor. E Jesus trouxe essa explanação de que o conceito do reino de Deus a respeito de poder não era como no mundo, né? No mundo, Jesus deixa bem claro no versículo 43 que a liderança do mundo é baseada em domínio, autoridade e tirania. Mas no reino do Senhor é fundamentada no amor e humildade. O que Jesus deixa bem claro é que a verdadeira grandeza é medida pelo serviço, não pelo poder, pois assim ele o fez. Ele se esvaziou de sua divindade e foi servo até o momento da crucificação. Jesus serviu o tempo inteiro. E cada exemplo desse deixou bem claro que se ele, que era o Filho de Deus, não veio para ser servido e sim para servir a todos, se ele, divino, santo, sem pecado, poderia fazer isso, então que nós devemos seguir o exemplo do Senhor. A grande verdade, meu irmão, eu comecei essa passagem com um título até um pouco
controverso, né, sobre as loucuras de Jesus, mas é justamente porque tudo que Jesus trouxe e pregou, diante da dureza do coração do homem daquela época, infelizmente até hoje, era considerado loucura, né? Aonde passava na cabeça um rei, ao invés de ser servido, servir ao seu povo. Isso era inadmissível, não passava pela cabeça. E tantos outros exemplos que eu posso trazer aqui, ó. 1 Coríntios 1:25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. 1 Coríntios 1:27, no segmento, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Mais um outro exemplo está em Mateus 5:44. Amar os inimigos, orar pelos perseguidores. Justamente o contrário do que a gente aprende no mundo, que é, se é inimigo, a gente tem que odiar, tem que desejar o mal. Em Mateus 6,33, eu adoro essa passagem aqui, que diz que buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, ao invés de se preocupar com o que comer, beber e vestir, porque disso se preocupa o Senhor. E Ele não nos deixa faltar nada. Mais um outro exemplo que está em Filipenses 2, do 5 ao 8. Jesus, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo. A ideia de um rei servir e morrer por seus súditos foi considerada loucura. Então, meu irmão, essas loucuras do Senhor não eram bem interpretadas pelos seus e pouco compreendidas, porque a grande verdade é que o ser humano não queria abrir mão do orgulho de se sentir no poder, né? Fariseus, os grandes estudiosos da época, não queriam se render, dar o braço a torcer a um filho de carpinteiro que, por mais que eles não quisessem, falava com uma autoridade branda, mansa, pacífica, mas dizia a verdade, aquela verdade que incomodava. E eles não aceitavam isso. Por isso o apontava como louco, como alguém até anarquista. Eu escrevi, fiz um pequeno resumo aqui, ó. O serviço não deve ser fingido ou com interesse próprio. Na verdade, a lição é colocar o interesse dos outros à frente dos próprios, agindo com amor e encontrando satisfação nisso, mesmo nas tarefas mais humildes. Agora eu trago para vocês o exemplo da política e vou me concentrar na política do nosso país. Não preciso nem falar do mundo. Naquela que está mais perto, naquela que incomoda, naquela que fere, naquela que nos humilha, naquela que nos oprime o tempo inteiro. A nossa política. Todos esses que estão no poder estão por nós? Não. É tudo em benefício próprio. É enchendo caixa 2, é comprando terras, fazendas, é mandando dinheiro para fora do país, nas ilhas fiscais, nos paraísos fiscais. Tudo isso é pelo povo? Não. Irmãos, se o nosso país, os governantes, os políticos do nosso país realmente estivessem lá defendendo o interesse comum de toda a população, o nosso país seria o mais rico do mundo, seria a melhor potência do mundo. Mas cada um deles estão lá em busca de benefício próprio, em busca de riquezas materiais, em busca da autoridade, da tirania, da ostentação de poder, de simplesmente dizer eu sou isso, eu sou aquilo, mas ninguém está pensando em ninguém. E a prova é que a gente está aí tão largado quanto o povo daquela época de Jesus, escravo, vamos dizer, da tirania romana.
E aí, quando Jesus apareceu, havia uma promessa de que ele seria o rei dos judeus e libertaria o povo. E aí o povo, aquele pensamento pequeno, achava que essa profecia se referia ao fato de Jesus confrontar os romanos e os libertar daquela tirania. Mas a salvação que Jesus vinha trazer era infinitamente maior. Então, meu irmão, a servidão que o Senhor deixou como exemplo, o deixou para nos, como é que eu posso dizer assim, incentivar, inspirar a segui-lo. Não existe lugar cativo no céu, porque você é um super advogado, ou um super ministro, não sei das quantas, ou presidente de país tal. Não existe nada disso. Se você não fez a sua parte, se o cargo que você ocupa hoje não está sendo usado para você servir teu próximo, para você beneficiar aqueles que estão à sua volta, pode ter certeza, meu irmão, você não vai alcançar lugar nenhum que você pretenda no céu. O poder sobre, o poder vertical ou de cima para baixo, é um poder que oprime, faz sofrer e serve a poucos. É autoritário. É o que Jesus condena. Ao passo que o poder o poder horizontal ou de braços dados em comunhão, é uma autoridade exercida em parceria e serve a maioria. Meu irmão, é disso que Jesus está falando. Sermos tratados como iguais. Por isso o Senhor abriu mão de divindade e se fez homem na terra. E mesmo com todo o reconhecimento de quem ele era, Filho de Deus, ele veio para ser igual a todos. E veio para servir a todos. Ele curou, ele lavou os pés dos discípulos. Ele simplesmente se deu para deixar bem claro: quer ser grande no céu, quer ter lugar de destaque no céu. Então, meu irmão, use a sua vida para servir o teu próximo. Isso é dentro de casa, isso é no seu trabalho, isso é na sua comunidade, isso é na igreja que você frequenta, isso é no seu bairro. Todos esses ao seu redor são os seus próximos. Então use a sua vida para servir o máximo de pessoas que você puder. Mas faça isso buscando satisfação em fazer isso. Fique pensando em segundas intenções. Eu vou fazer porque eu vou garantir meu lugar no céu. Esqueça isso. Porque o verdadeiro amor, ele dá sem esperar nada em troca. Foi isso que Jesus fez. Ele se deu por amor, sem esperar reconhecimento da gente, que infelizmente ele não teve, por mais que merecesse, sem esperar nada em troca, sem pedir nada em troca. Ele fez por amor, porque ele sentia satisfação em amar. E é isso que eu e você precisamos aprender a fazer. Amém, meu irmão? Até a próxima.